Olá, hoje vamos fazer nossa correção da nossa atividade envolvendo ideias de razão com a professora Werlane Abreu. Primeira questão. A primeira questão traz o quê? A lista de ingredientes a seguir faz parte da receita do bolo de fubá cremoso de Joaquim, tá? Ele traz aqui, ó, os ingredientes: 3 ovos, 4 xícaras de chá de leite, 3 xícaras de chá de açúcar. Então, vai trazendo a quantidade de farinha de trigo, fubá, margarina, queijo e fermento. O que vai dizer? A letra A, eu quero que a razão. O que é razão? Razão é divisão. A razão de xícaras de açúcar para xícaras de leite. Então, eu vou querer as razões de xícara de açúcar. Quantas xícaras de açúcar o bolo vai ter? Vai ter 3 xícaras. Quantas xícaras de leite o bolo vai ter? 4. Então, a razão formada foi 3/4. Na letra B, qual é a razão do número de ovos para a quantidade em gramas de queijo ralado? Quantos ovos a receita vai precisar? 3. Quantas gramas de queijo vai precisar? 100. Então, a receita é 3 sobre 100, 3 centésimos, tá? Na letra C, se a receita fosse utilizada para fazer um bolo, para fazer mais de um bolo, e 9 ovos fossem utilizados, qual seria a quantidade de queijo para o preparo desse bolo? Observem que quando a gente faz a primeira razão, a gente encontra o quê? 3 centésimos. Então, eu tenho 3 sobre 100. Só porque agora eu vou precisar de quantos ovos? Eu vou precisar de 9. O que houve entre o 3 e o 9? Eu multipliquei. Eu multipliquei por quanto? Por 3. Para ter quanto? Para ter 9 ovos. Então, se eu vou utilizar 9 ovos, quantos eu vou utilizar de queijo? 300 gramas de queijo, tá bom? Observem que o numerador multiplicou por 100 para encontrar o 9 e o 100 multiplica por quanto? Por 3 para encontrar 300 gramas de queijo, tá bom? Na primeira questão. Cláudia adora jogos de corrida e jogo de aventura. Ela tem no celular 14 jogos, dos quais 9 são de corridas e os demais são de aventura. Qual é a razão entre o número de jogo de aventura para o número de jogos de corrida? Observe que ela tem quantos jogos? 14. Quantos são de corridas? São 9. Quantos são de aventura? São 5. 9 mais 5, 14. O total de jogo que Cláudia tem. Ele quer saber a razão da quantidade de quem? Da quantidade de jogos de aventura. Então, o de aventura será quem? Será o nosso numerador. E o de corrida será quem? O nosso denominador, que é 9. Então, eu posso dizer o quê? Que a razão entre o número de jogos de aventura para o número de jogos de corrida é quanto? 5 nonos, letra C. Terceira questão. No final do ano, no prédio em que Carlos mora, haverá um sorteio entre 44 apartamentos para utilização do salão de festa. Se Carlos e sua prima moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes, escreva no caderno a razão que representa a chance da família do Carlos ter acesso ao salão de festa no final do ano. Observem o quê? Quantos apartamentos possui? 44 apartamentos. A família de Carlos é composta por quem? É composta por 2 moradores que moram em quê? Em apartamentos diferentes. Então, serão 2 moradores e 2 apartamentos, que é Carlos e sua prima. Eu quero a razão de quem? A razão de eles terem o quê? Chance de participar, a família de Carlos. A família de Carlos tem quanto morador? 2. São quantos? 2 moradores e 2 apartamentos. São quantos apartamentos no total? 44. Então, eu tenho 2 sobre 44. Eu posso simplificar? Posso. Simplifico por quanto? Simplifico por 2. 2 dividido por 2, 1. 44 dividido por 2, 22. Letra B, 1 sobre 22 avos. Quarta questão. A velocidade média de um corredor de elite de maratonas é o quê? É 20 km por hora.
Se uma prova de maratona tem aproximadamente 40 quilômetros, qual é o tempo que esse corredor leva, em média, para concluir? Observem o quê? Que a pista tem quantos metros? Tem 40 metros. Mas ele corre quanto? Ele só corre 20 km por hora. Então, você vai dividir. 40 dividido por 20 é igual a quanto? 2. Ele vai levar o quê? 2 horas para o quê? Para percorrer esse trajeto da maratona. Por quê? Porque a quantidade de quilômetros que pode ser maratona é 40 quilômetros. E quantos quilômetros ele anda? Ele anda 20 km por hora. 40 dividido por 20, 2. Então, ele vai levar 2 horas para fazer esse percurso. Quinta questão. Uma latinha de refrigerante tem a capacidade de 350 ml. Uma garrafa de 2 litros e uma garrafa de 2 litros. Determine a razão entre a capacidade da latinha e a capacidade da garrafa. Observe que uma latinha ela tem 350 ml. E já o refrigerante está o quê? Está em 2 litros. 2 litros são igual a quantas ml? Igual a 2.000 ml. Então, vocês vão montar a razão entre a capacidade da latinha, que é 350, para a capacidade do refrigerante, que é 2.000 ml. O que vocês vão fazer agora? Lembrar que razão é divisão. Como a divisão não será exata, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplificar. O que é simplificar? É dividir um número em cima e embaixo de uma fração pelo mesmo número. Então, eu vou começar simplificando por quanto? 350 eu vou dividir por quanto? Por 10. Eu vou dividir 350 por 10 e 2.000 por 10. 350 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 35. 2.000 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 200. Eu posso simplificar novamente? Posso. Eu vou dividir por quanto agora? Por 5. Professora, mas eu dividi primeiro por 5, depois eu dividi por 10, eu dividi por 2. Não tem interferência, tá bom? Na hora da resposta. 35 dividido por 5, 7. 200 dividido por 5, 40. Então, nossa resposta é 7 sobre 40. Letra C. Sexta questão. Um trem viaja com a velocidade constante de 40 km por hora. Em quanto tempo ele percorrerá um percurso de 160 km? Você tem um percurso que ele vai ter que percorrer e a velocidade que ele está andando. Então, você vai fazer a divisão entre esses dois termos. Você vai dividir 160 por 40, que é igual a quanto? É igual a 4. Então, significa que esse trem vai fazer o quê? Ele vai levar 4 horas para percorrer esse percurso. Letra A. Sétima questão. Entraram 12 pessoas no elevador, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Que fração? A quantidade de homens que representa no total de pessoas e o total de mulheres. Observem o quê? Que ele quer a fração de... Primeiro, ele quer a fração da quantidade de homens que tem o quê? Tem nesse local, nesse elevador. Observe que são 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Então, vocês vão montar a primeira fração. 4 sobre 12. Por que é 4 sobre 12? É a quantidade de homem e o total de pessoas. Então, é 4 sobre 12. Depois, eu vou querer a razão entre a quantidade de homens e o total de mulheres. Quem é a quantidade de homem? 4. Qual é o total de mulheres? 8. Então, eu vou ter 4 oitavos. Então, observe que será a letra A. 4 sobre 12 e 4 oitavos. Oitava questão. Entre os alunos de uma escola, existe o quê? 350 meninas e 210 meninos. Determine o quê? Determine a razão entre. Tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão determinar o número de meninas e o número de meninos. Eu quero a primeira razão.
entre o número de meninas e o número de meninos. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir 350 por 210. Então, vocês vão simplificar, para facilitar. Eu vou simplificar por quanto? Por 70, já que 350 é dividido por 70 e 210 é dividido por 70. Professora, mas eu fiz primeiro com 2, com 5, até chegar em 7. Não tem nada, tá bom? Continua certo. 350 dividido por 70, 5. 210 dividido por 70, 3. Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 5 sobre 3. Letra B, o número de meninos e o número de meninas. Primeiro vai vir quem? O número de meninos. Quantos meninos possui? 210. Quantas meninas possui? 350. Vou simplificar novamente por quanto? Por 70. 210 dividido por 70, 3. 350 dividido por 70 é 5. Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninos e meninas é quanto? 3 sobre 5. Nona questão. Carlos é ele confecciona o quê? Ele confecciona joias. 8 gramas de prata para 18 gramas de ouro. Qual é a razão entre a massa de prata e a massa de ouro puro? Tá bom? O que Carlos vai usar? Observe quantas gramas são de prata? 6. Quantas gramas são de ouro? 18. Então, a gente vai montar a razão 6 para 18. Dá para simplificar? Dá. Simplifica por quanto? Por 6. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Então, nossa resposta é quanto? É 1/3, letra C. Durante um jogo de futebol entre o Grêmio Internacional de Porto Alegre, havia 3.000 torcedores. De cada 5 torcedores, 2 torciam para o Grêmio e 3 para o Internacional. Determine a razão entre o número de torcedores do Grêmio e os torcedores do estádio. Observe, meninos, que ele já está dando a forma simplificada, tá? A cada 5 jogadores, 2 torciam para o Grêmio e 3 para o Internacional. Então, a razão será 2/5, tá? Porque ele está avaliando a cada 5 pessoas, ele já está montando a própria razão dele. Por isso que a resposta é a letra A, 2/5. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem ficar à vontade para debater lá no grupo, tá bom?